Oi, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o Império Romano, não é? Algumas características da sociedade romana durante o Império e vamos fazer uma correção muito importante, tá? De uma atividade, de um fichamento. Mas antes nós também vamos discutir um pouquinho sobre como fazer um fichamento, vamos corrigir juntos aqui, ok? Então, me acompanhe nessa aula de hoje que está super legal. Bem, pessoal, hoje nós vamos analisar, né, os papéis das mulheres na sociedade romana e aprender a fazer um fichamento, corrigindo as atividades também. Então, enquanto a gente corrige o fichamento de vocês, nós vamos destacar alguns elementos sobre como fazer um fichamento, ok? Bem, pessoal, em primeiro lugar, não é, os fichamentos, eles fazem parte da vida acadêmica de vocês e farão parte durante um bom tempo, né? Mas algumas perguntas que a gente sempre se depara é: o que é um fichamento, na verdade, né? E como fazer um fichamento? E para que serve um fichamento? Qual é a utilidade de fazer um fichamento após a leitura de um texto? Não é? Nas disciplinas de história, de geografia, língua portuguesa, literatura ou mesmo matemática. Bem, como é que se faz um fichamento? Tem método para isso? Tem regra? Como que é? Eu escrevo o que eu entendi? Ou faço um resumo do texto? Ou eu tiro as principais ideias em tópicos? Como é que se faz um fichamento? Em quais matérias eu poderia utilizar um fichamento? Será que só serve para matéria de história ou para outras matérias? Bem, essas dúvidas vão surgindo assim à medida em que nós vamos dependendo, precisando de um fichamento, né? Então, ele é muito útil respondendo aí a terceira questão, né, para que serve um fichamento, ele é muito útil. Por quê? Porque ele me ajuda a organizar as ideias, retirando essas ideias do texto, e eu posso utilizá-las depois para fazer um estudo, para fazer uma revisão, para responder um exercício, para responder um simulado, uma prova, enfim, qualquer teste aí que vocês precisarem. Bem, mas na verdade um fichamento, pessoal, ele é um trabalho e ele tem por objetivo organizar as ideias, né? E concentrar essas principais ideias da obra fichada. Então, ele serve para organizar a sua interpretação do texto, a sua leitura, fazer uma leitura direcionada, ok? Beleza? E depois dessa leitura, a gente consegue retirar algumas informações do texto e que são as informações fundamentais para a minha interpretação, ok? Bem, eu trouxe aqui uma primeira forma, né, do fichamento. Como pode ser um fichamento? Uma forma de fazer fichamento é o chamado fichamento bibliográfico, pessoal. Ele tem a função, né, de trazer uma descrição do texto. E quando eu faço uma descrição do texto, eu vou retirando, né, colocando, na verdade, as referências de onde eu te retirei essas informações. Então, lá no livro de vocês, sobre Grécia Antiga, tem um texto, né, que foi retirado de um livro, se chama Civilização Ocidental, uma história concisa, né, do Marvin Perry. Então, o autor do texto de vocês, do livro didático de vocês, aí do sistema FTD, os autores, eles foram nessa obra e retiraram um trecho que é muito significativo. Então, o trecho diz assim: a cidade-estado, baseada em fidelidades tribais, foi, de modo geral, a primeira associação política durante os primitivos estágios de civilização. Além disso, as muitas montanhas, baías e ilhas da Grécia, barreiras naturais para a unidade política da comunidade, favoreceram esse tipo de organização. Ou seja, essa é uma ideia importante que nos ajuda a entender como as características geográficas da região onde surgiu a civilização grega, elas acabaram influenciando o tipo de organização social na Grécia Antiga. Então, esse texto, esse trecho, ele é muito importante. Então, o que os autores fizeram? Eles retiraram de um livro chamado Civilização Ocidental, uma história concisa, né? E ele coloca as indicações bibliográficas logo aqui abaixo, indicando de onde veio esse trecho, essa informação. Então, se eu tiver um texto maior, eu tenho condições de retirar essas informações, indicando bibliograficamente de onde eu retirei. Ok? Entenderam? Então, eu posso copiar, tirar uma parte de um texto que eu acho importante, mas eu preciso indicar de onde eu tirei. Esse é o fichamento bibliográfico.
Beleza? Bem, nós temos também um fichamento temático, né? E ele consiste em transcrever, ou seja, copiar trechos de um texto e em que eu copio as partes mais importantes. Então, eu vou lendo e vou identificando as partes que são importantes de um texto. Depois disso, eu vou retirando essas partes e vou transcrevendo, ou seja, eu vou copiando. Então, eu fui lá no texto de vocês, no livro de vocês, sobre que trata das mulheres, né? Lá na página 309, e lá tem uma parte que é muito importante, uma parte bem significativa, que diz assim: as mulheres patrícias somente podiam caminhar pelas ruas acompanhadas de suas damas de companhia e de suas escravas. Olha só, eu poderia interpretar esse texto, esse trecho. Como? Dizendo, olha, as mulheres patrícias não poderiam andar sozinhas pelas ruas. Essa é a minha interpretação. Mas eu copiei integralmente o trecho do texto. Então, se eu copiei do texto e não interpretei, não escrevi com as minhas palavras, eu vou indicar de onde eu tirei, em qual livro, em qual editora, em que cidade foi publicado, e também a página. Então, um fichamento temático é assim: eu vou transcrever, vou copiar as partes mais importantes e depois eu vou indicar de onde eu retirei essas partes, ok? Isso é uma forma de fazer fichamento. Bem, mas o fichamento que eu pedi para vocês, né, durante as nossas aulas, fazer um fichamento, eu indiquei que é um fichamento textual ou resumo de conteúdo. Esse é bem útil e foi esse que eu pedi para vocês na atividade sobre as mulheres em Roma. Por quê? Porque ele é uma leitura dirigida e eu vou retirando alguns elementos importantes do texto e vou interpretando eles ao mesmo tempo. Isso me ajuda a fazer uma leitura crítica do texto, identificando como ele foi construído, não é? Então, por exemplo, um fichamento textual ou resumo de conteúdo, ele está relacionado à atenção especial à estrutura do texto, ou seja, como o texto foi construído, como o autor pensou esse texto. Quais são as ideias que ele apresenta em uma sequência lógica. Como o autor ou os autores, eles expõem esses pontos principais e os pontos secundários, e também como eles criam os argumentos. Bem, eu fiz juntamente com vocês, né? Nós fizemos juntos um caminho, uma organização de como nós iríamos retirar essas informações do texto. Então eu indiquei: o texto tem um título, eu vou retirar o título. O texto tem um tema, eu vou retirar esse tema, eu vou indicá-lo no meu exercício. E tem os argumentos, que são as ideias centrais do texto, que ajudam a sustentar uma ideia central, que é a tese. Bem, na conclusão, eu pedi para que vocês, né, para que vocês colocassem a interpretação, como vocês compreenderam aí o texto, o que, é que vocês acharam. Bem, e na ocasião das nossas correções, como nós fizemos? Nós chegamos, né, a uma correção e uma interpretação do texto. Então, vamos lá? Eu vou compartilhar com vocês o texto sobre as mulheres romanas e nós vamos fazer uma leitura e depois retirar as principais ideias desse texto, ok? Bem, pessoal, o texto diz assim: as mulheres em Roma. Em uma sociedade tão ligada à guerra expansionista, qual seria o papel da mulher? As mulheres romanas não podiam participar da vida política nem pública. Portanto, não podiam se eleger nem ocupar cargos no Estado. Elas estavam submetidas ao poder dos patrícios, nas famílias mais ricas, ou aos chefes de família, nas famílias plebeias. As mulheres patrícias. As mulheres patrícias somente podiam caminhar pelas ruas acompanhadas de suas damas de companhia e de suas escravas. Elas se casavam com aproximadamente 14 anos, geralmente casamentos arranjados pelos pais. No entanto, elas tinham tempo livre para diversas atividades, como a leitura e o estudo. No casamento, as mulheres mantinham suas riquezas sem transmiti-las aos maridos e podiam elaborar testamentos, solicitar o divórcio e casar-se novamente. Embora não pudessem assumir os cargos públicos, elas participavam das eleições, apoiando candidatos, organizando eventos, como reuniões, banquetes, e possuíam propriedades. Agora, vejamos as mulheres plebeias.
para a gente identificar quais eram as diferenças entre elas. Já as mulheres plebeias tinham mais autonomia. Elas podiam andar pelas ruas e tinham liberdade em relação ao casamento, pois podiam se casar com quem quisessem. Além disso, as mulheres podiam trabalhar, o que lhes possibilitava o contato com diferentes pessoas e o acesso a outros ambientes. Bem, pessoal, esse aqui é um texto, né? E o autor dividiu ele em tópicos, né? O título dele é As Mulheres Plebeias, as mulheres em Roma, e ele divide em dois itens, as mulheres patrícias e as mulheres plebeias. Ou seja, qual foi o critério de divisão do texto? O critério de divisão foi de gênero, de classe, de grupo social e um critério político, ok? Então vejamos lá como foi a nossa correção da nossa atividade lá no nosso exercício, no fichamento que eu pedi para vocês. Como esse texto ficaria em um fichamento, não é verdade? Vamos dar uma olhadinha? Bem, o fichamento deveria ter mais ou menos essa estrutura. E ele tem algumas perguntas. É claro que um fichamento ele não é feito com essas perguntas, mas nós apenas colocamos essas questões para direcionar a sua leitura e retirar as principais partes do texto. Bem, e como ficaria essa leitura, né? Nosso primeiro item, nosso primeiro exercício aí, nossa primeira questão é: qual é o título do texto? Então nós sinalizamos. O título do texto é As Mulheres em Roma, tanto patrícias quanto plebeias. Do que trata o texto? Qual é o assunto central do texto? O papel das mulheres, ou os papéis que as mulheres desempenhavam na sociedade romana. Questão 3. Qual o papel das mulheres na sociedade romana? Não é? E aí, essa pergunta, ela me ajuda a identificar dois ou mais argumentos. Mas tem duas ideias distintas. Uma sobre as mulheres patrícias e a outra sobre as mulheres plebeias. Então, quais são as informações que nós podemos retirar desse texto? Nós podemos retirar a ideia de que as mulheres elas se casavam ainda jovens, com 14 anos, que elas não poderiam escolher os seus maridos, que elas mantinham suas riquezas sem transmitir aos maridos, mas também não saíam de casa desacompanhadas. Elas estudavam, sabiam ler e podiam divorciar-se e casar-se novamente. Também podiam elaborar testamentos, participar das eleições apoiando candidatos e organizando eventos, e também possuíam propriedades, ou seja, possuíam bens. Já as mulheres plebeias, né, elas já não tinham essa possibilidade, né? As mulheres plebeias, elas tinham mais liberdade, porque elas podiam andar sozinhas, desacompanhadas, livremente pelas ruas, e poderiam escolher seus maridos e ter acesso a diferentes ambientes que as mulheres patrícias não tinham. E aqui, na nossa questão 4, qual é a diferença entre elas, entre as mulheres plebeias, né, as mulheres plebeias e as mulheres patrícias? Bem, as mulheres patrícias, elas tinham mais privilégios e riqueza, enquanto as mulheres plebeias, elas tinham mais liberdade, mas não tinham grandes privilégios e riquezas. Qual é a conclusão que nós podemos tirar? O que nós aprendemos a partir da leitura desse texto? Que as mulheres romanas, elas não tinham os mesmos direitos que os homens, e esses tinham mais privilégios, ou seja, que as mulheres romanas, elas não tinham tanta liberdade e que os homens tinham mais privilégios na sociedade romana, ok? Pelo menos pela via institucional. Bem, pessoal, esse é um fichamento, essa é a organização de uma ideia, nós vamos retirando as informações. Esse é o fichamento textual, que nos ajuda a compreender melhor o texto, nos ajuda a identificar quais são as principais ideias que estruturam o texto, ok? Bem, vamos agora, pessoal, voltar lá na nossa apostila para fazermos a nossa correção da página dos exercícios da página 310. Me acompanhem vocês com a apostila aberta, caderninho aí para fazer as anotações e fazermos a nossa correção, ok? Bem, lá no exercício, né, nós temos uma primeira questão que trata do primeiro imperador romano, não é? Nosso imperador aí, o Otávio Augusto, né? Então, a questão diz assim, ó, ao tornar-se imperador, Otávio passou a governar Roma sozinho? Explique. Bem, nós sabemos que o imperador, ele tem
a liderança, o poder, mas ele não governa sozinho, não é verdade? Então, não. Na Roma antiga, o título de imperador determinava que o poder estaria nas mãos do imperador Otávio, mas isso não significa que ele governa sozinho, tá? Então não confundam poder absoluto. Nenhum governante ele governa sem os seus auxiliares, sem as estruturas políticas, os órgãos políticos, sem os seus aliados. Então isso significa que Otávio não governava sozinho, mas ele tinha o poder em suas mãos, ok? Bem, o outro exercício diz assim: cite pelo menos duas atitudes tomadas por Otávio para amenizar os problemas e as tensões sociais de seu governo. Bem, nós discutimos isso, né, pessoal, ao longo das nossas aulas, e foram as estratégias que ele adotou para que ele tivesse uma espécie de ordem no seu governo. Então, ele criou algumas estratégias. Uma dessas estratégias foi a Pax Romana. O que significava Pax Romana? Era a pacificação, ou seja, o uso da força para conter rebeliões de povos que eram contrários ao seu governo. Então, nas províncias em que as pessoas se rebelavam, o Otávio Augusto usou a força para conter essas rebeliões. Esse processo de pacificação, não é chamado de Pax Romana. E a outra atitude que ele tomou foi a política do pão e circo, que consistia no fornecimento de alimento e diversão para que a plebe não se rebelasse. Então, enquanto eles estão se alimentando e estão se divertindo, se distraindo, era uma estratégia que o Otávio adotou para evitar as tensões sociais em seu governo. Então, duas atitudes, a criação da Pax Romana e a política do pão e circo. Ok? Agora, na questão número 3, pessoal, acompanhem comigo a questão número 3. Com base na imagem a seguir, responda as questões. Olha que legal essa imagem, né? Uma mulher do século III carregando uvas, pessoal. Olha que representação interessante, né? Bem, observando essa imagem, eu posso identificar que, primeiro, ela está trabalhando, está carregando uvas. E, em segundo lugar, lembrando lá do nosso fichamento, ela está sozinha, ela está desacompanhada. Se ela está trabalhando e está desacompanhada, ela pertence a qual grupo social? Qual seria o grupo social dessa mulher? Ela seria uma mulher patrícia ou uma mulher plebeia? Exatamente, uma mulher plebeia, porque as mulheres plebeias, elas trabalhavam e elas poderiam andar livremente por vários ambientes. Então, a letra B da questão 3 diz assim, ó, que elementos da imagem lhe possibilitam responder à pergunta anterior. Ou seja, por que ela é plebeia? Ela é plebeia porque ela está trabalhando e está trabalhando sozinha, ok? Bem, lá no exercício, na página 311, pessoal, nós temos aí alguns itens, né? Que é a nossa revisão, o que eu estudei nesse capítulo. Essa página é muito importante, tá? Guardem ela com carinho, sempre consultem quando necessário, tá? Bem, nós temos aí no nosso quadrinho Assembleia do Povo, Imperador, República, Pão e Circo, Monarquia, Península Itálica. Bem, pessoal, o objetivo dessa atividade é fazer com que vocês compreendam o significado desses termos. Eles são bem importantes e eles fazem parte da história de Roma, né? A história de Roma que se divide em 3 etapas, né? Os historiadores, a história tradicional costuma dividir a história de Roma em 3 etapas: monarquia, república e império, ok? Então nós temos aí essas 3 palavras, olha, monarquia, república e a figura do imperador, ok? Então vamos lá no exercício, o primeiro item do texto para a gente completar. O texto diz assim: esses povos, entre os povos que viviam no século X, estavam latinos, sabinos, sanitas, etruscos, cartaginenses e gregos. Bem, eles viviam na Península Itálica. Então, vocês vão completar aqui com qual item? Península Itálica, ok? Vocês vão copiar esse trecho aqui. Por quê? Porque é o lugar, a localização
né, na Península Itálica, em que esses povos viviam, esses povos habitaram. Bem, o próximo item diz assim: no período as principais instituições políticas de Roma eram o Senado e a Assembleia Curiata, chamadas cúrias, pessoal. Esse período, não é, só pode ser o da monarquia, em que nós temos o poder do Senado e a Assembleia Curiata aí, beleza? Bem, vamos ao próximo item. A palavra é uma expressão de origem latina que significa coisa pública, ou seja, refere-se a algo que é do povo. Bem, pessoal, nós discutimos isso ao longo das nossas aulas e a palavra que significa coisa pública é a palavra república. Então, res significa coisa e pública aquilo que pertence ao povo. Então, a palavra república é uma palavra latina que significa coisa pública. Então, nesse item aqui, vocês vão escrever república, beleza? Na República Romana, as principais instituições eram o Senado, aqui a Assembleia do Povo, né? Ou Assembleia da Plebe, Assembleia do Povo e a magistratura, ok? Então, nesse item aqui, vocês vão escrever o quê? Assembleia do Povo, ok? E o último, né? O penúltimo, aliás, para finalizar, o título de indicava que ele era o detentor de todos os poderes civis e militares e podia exigir obediência dos seus cidadãos. Bem, quem é que tem o poder de exigir obediência dos cidadãos e também ter poderes civis e militares? Só pode ser o imperador, não é? Então aqui vocês vão colocar imperador. O título de imperador indicava que ele era detentor de todos os poderes civis e militares e podia exigir obediência dos cidadãos. E, finalmente, a política só sobrou o pão e circo, né, pessoal? Que consistia em oferecer alimento e diversão aos plebeus para evitar que eles se rebelassem contra o governo. Ok? Fizeram a correção? Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nossos objetivos, né? Identificar como fazer um fichamento e corrigir as nossas atividades. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando as nossas aulas, anotem as dúvidas, tragam os comentários para as nossas aulas ao vivo e também nós iremos aí discutir juntos, produzir conhecimentos juntos aí, conhecimento histórico, ok? Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.